Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro. Nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é um conjunto de ditos, de sentenças, um discurso de Jesus com várias sentenças. Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês puderam ver, o texto de hoje é uma colcha de retalhos, com vários ditos, com várias sentenças. No fundo, Jesus está falando sobre a chegada do reino de Deus, a expressão grandiosa do reinado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala das forças do antirreino, as forças contrárias ao reino de Deus. Primeiro encontramos os versículos 15 e 16. Jesus é acusado de duas coisas. Alguns dizem que é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, e outros, para o tentar, pedem-lhe um sinal do céu. Dois elementos importantes. Primeira coisa, gravíssima, acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Obviamente, estas pessoas que dizem isto nunca estudaram lógica. É completamente ilógico. E Jesus dá a resposta exatamente refletindo a partir da lógica. Mas o que está por trás de dizer que Jesus expulsa o mal por meio de Satanás? Está por detrás disso a soberba, a autossuficiência,
a arrogância. Não somente eles não aceitam o testemunho de Jesus. Uma coisa é eu dizer, eu não aceito o testemunho, a missão, as ações libertadoras de Jesus. Ponto. Mas estas autoridades judaicas, elas não somente não aceitam, mas elas ainda querem desclassificar Jesus. Querem ridicularizá-lo. Querem fazer com que Jesus perca completamente a autoridade diante do povo. É por isso que o acusam de agir em nome de Satanás. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é não somente estar fechado para acolher a manifestação do reino de Deus, mas, além do mais, atribuem a ação de Jesus ao poder de Satanás. O segundo elemento é também igualmente grave: pedir um sinal do céu sem acreditar nele. Eles, na verdade, querem tentá-lo, querem provocá-lo, eles querem testá-lo e por isso pedem a Jesus um sinal vindo do céu. Noutra passagem, Jesus vai dizer: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É duplo. O primeiro sinal de Jonas é que Jonas pregou a palavra de Deus aos ninivitas e eles se converteram. Esse é o primeiro elemento. E o segundo é a ressurreição, o mistério pascal. Jonas foi vomitado pelo peixe na praia, isto é, está vivo, ressuscitado. É uma metáfora para falar daquilo que acontecerá com o Filho de Deus. Esses são os dois primeiros elementos que estão nos versículos 15 e 16. Segundo bloco, versículos 17 a 20. Jesus agora responde, e Jesus diz: olha, todo reino dividido contra si mesmo vai se autodestruir. Se Satanás está brigando com Satanás, ótimo. Eles mesmos vão se enforcar juntos, morrer juntos e abraçados. Jesus responde a partir da lógica mais rasteira e mais elementar. Mas ele continua com a reflexão fazendo uma comparação. É por Beelzebu ou é pelo dedo de Deus? Vocês dizem que é por Beelzebu que Jesus expulsa demônios. Pois bem, e os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Jesus se refere exatamente a outros curandeiros, taumaturgos do mundo hebreu que existia no seu tempo. Eles expulsam demônios, fazem exorcismos e fazem curas. Em nome de quem? Com que autoridade? Segundo, Jesus agora reflete sobre o dedo de Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, sabei, o reino dos céus, o reino de Deus está próximo de vós. Jesus tem consciência de que ele age por meio da autoridade provinda do alto. O dedo na Bíblia, o dedo, a mão e o braço são símbolo da ação criadora e da ação libertadora de Deus. Deus cria, recria e liberta. Especialmente na experiência do Êxodo, Deus guia o seu povo com braço forte pelo deserto. É pelo dedo de Deus que Jesus age. É pela autoridade e pelo poder de Deus que ele expulsa o mal presente no mundo. É por isso que nos versículos 21 e 22 aparece a imagem, a metáfora do homem forte e do homem mais forte. Nos evangelhos, o homem mais forte, is chiróteros, o mais forte é Jesus Cristo. Satanás é forte. O demônio é forte. O diabo é forte. Tem poder. Satanás tem poder e domina. Porém, Jesus diz: quando um homem mais forte do que ele age, vence-o
arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte aquilo que ele havia roubado. Jesus é o mais forte, meus irmãos. O poder das forças do antirreino, o poder maléfico que age no mundo, o poder que destrói, o poder da calúnia, o poder da maldade, tem força? Tem. Destrói? Infelizmente destrói. Faz mal à igreja e aos filhos de Deus? Faz, infelizmente. Porém, Jesus é o mais forte do que todos. E o Filho de Deus, aquele que é o mais forte, consegue libertar os discípulos e discípulas, a sua igreja, do influxo e do poder maléfico destas forças do antirreino presentes no mundo. No versículo 23, há um breve dito, formulado com a linguagem negativa: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Jesus está nos falando que existem oposições ao ministério dele. Existem também oposições à igreja. Existem inimigos declarados, oponentes que querem destruir o processo de evangelização. E Jesus conclui o texto com uma história muito interessante. O espírito mau que foi expulso. Versículos 24 a 26. Jesus diz: olha, o espírito mau pode ter sido exorcizado. Aqui podemos pensar, de fato, numa possessão demoníaca, mas nós podemos pensar em todas as forças, em todos os contravalores, os pecados capitais, por exemplo, os pecados contra o decálogo, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Os padres da igreja, quando trabalhavam o tema da assídia, falavam exatamente deste demônio do meio-dia, a preguiça, a assídia, os pecados capitais, a gula, a ira, a inveja, tantos elementos que a preguiça, tantos elementos que nos escravizam. Jesus então diz: olha, esse espírito mau, estes espíritos maus presentes no ser humano foram expulsos. Então o mal foi expulso daquele filho de Deus. Ótimo. Ele se sente bem, se sente renovado, ele recomeça com alegria, ele pode verdadeiramente construir um novo caminho, um novo processo para a vida. Mas qual foi o seu problema? Ele não perseverou. Ele baixou a guarda. Ele não percebeu que, se baixar a guarda, o poder do mal volta a agir. Jesus então utiliza uma imagem muito interessante. O espírito mau foi expulso do ser humano. Ótimo. O ser humano está liberto. O problema é que ele ficou vagando. Um belo dia ele disse: olha, eu vou voltar para a casa onde eu estava. E quando ele chega, encontra a casa bem varrida, limpa e arrumada. E ele se instala. Não se instala sozinho. Ele chama outros 7 companheiros maus para se instalar na vida daquela pessoa. Obviamente, Jesus está falando também numa linguagem simbólica, teológica. Ele está querendo dizer que nós não podemos esfriar. Não podemos baixar a guarda. Não podemos nos descuidar. O processo de conversão é a expulsão destes espíritos maléficos que agem em nós, do poder do pecado, do poder dos pecados do pecado original, dos pecados capitais, dos pecados contra o decálogo. Tudo isso pode ter sido expulso, isto é, a pessoa foi libertada pelo dedo de Deus, a pessoa começa uma história nova, houve um processo bonito e verdadeiro de conversão. Quantas vezes não acontece? Mas qual foi o problema? Descuido, preguiça, falta de oração, falta de atenção. Quando a pessoa age dessa maneira,
o espírito mau diz: olha, eu vou voltar. Volta e encontra um filho de Deus descuidado, preguiçoso, que não reza, que não se preocupa em perseverar no bem querido. O espírito maléfico então diz: eu vou me arranjar por aqui. Se hospeda e ainda chama outros 7 espíritos maus. Então, como disse, o texto do Evangelho de hoje são vários ditos utilizados por Jesus. Fundamentalmente, o que ele quer nos dizer é que o reino de Deus está aí no meio de nós, porque é pelo dedo da mão direita de Deus que tudo acontece na vida de Jesus. Mas não nos enganemos, há também forças maléficas do antirreino, e com estas nós não podemos brincar. Com estas e diante destas não podemos abaixar a guarda. É preciso perseverar na conversão, na vida de oração, na consciência da presença grandiosa do Espírito Santo em nós. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus sempre nos permitir.